Ao que interessa. Na última aula, a gente falou de rótulos comportamentais, né? O Skinner fala de adjetivação de comportamento, o William Ball também fala, né, da diferença dessa rotulação, dessa catalogação de comportamento, e a gente também acabou citando isso na última aula, e o quanto isso é perigoso para o analista do comportamento. Eu quero dizer, meu filho está aqui agora assistindo a gente dando aula na FAC, né? O Lourenço está aqui jogando Nintendo Switch e está aqui de olho, né? Ouvindo e prestando atenção na nossa aula. Se eu falo assim, olha, Lorenzo é uma criança inteligente. Nossa, mas ele é muito inteligente. Essa resposta é uma resposta satisfatória? Talvez para as pessoas no senso comum, para as pessoas no dia a dia, essa seria uma resposta interessante. Mas lembra-se que dizer ser inteligente dá margem, dá brecha, dá abertura para a gente interpretar o que a gente quiser. O que significa quando eu digo Lorenzo é uma criança inteligente? Eu digo que ele escreve bem, que ele fala bem, que ele lê bem. Eu digo que ele joga videogame muito bem, que ele joga futebol muito bem, que ele se comunica muito bem. Então, repare que inteligência é um rótulo para uma série de comportamentos que eu preciso catalogar. Então, na semana passada, na aula Identificando o Comportamento, né, eu falei assim, olha, então quando as pessoas procurarem vocês e falarem sobre características pessoais e utilizarem rótulos de comportamento, usem sempre aquela pergunta. O que você faz que demonstra que você é isso? Então, hoje, um paciente chegou perto de mim lá no consultório e falou assim, olha, eu sou muito tímido. E aí eu lembrei na hora da aula, né? Que eu já tinha preparado a aula, lembrei da aula. Aí eu perguntei para ele assim, o que você faz que demonstra que você é tímido? Ele disse assim, quando eu vou conversar com uma pessoa, olha como é que ele confundiu timidez com outra situação, né? Com a ausência de intraverbal, ele tem pouco repertório intraverbal. Ele, quando eu vou conversar com uma pessoa, eu até inicio a conversa, mas eu não consigo manter a conversa. Então, ele está confundindo timidez com manutenção de repertório, né? Então, repare, se eu tivesse acreditado no rótulo comportamental que ele me deu, eu ia imaginar que ele era uma pessoa retraída, que as pessoas tinham uma função aversiva para ele, que algumas situações eram aversivas a ponto de ele querer se esquivar, mas não, eu quis saber em que circunstâncias ele era tímido, que ele se diz tímido, e acabei, então, descobrindo que era dificuldade ou ausência de habilidade de manter conversação. Porque iniciar conversação ele tem, mas manter conversação ele tem essa ausência de habilidade. Então, eu terminei a aula da semana passada dizendo que eu ia lá para o meu Instagram e eu ia pedir para os meus seguidores e as minhas seguidoras que se eles fossem se definir, né, com um defeito ou uma qualidade, qual seria esse defeito e essa qualidade? Por que eu pedi isso? Porque eu queria que vocês vissem o quanto as pessoas utilizam rótulos comportamentais para quê? Para falarem delas. E o quanto esses rótulos comportamentais supostamente explicam, mas de certa forma eles não explicam nada. Então, quando a gente usa um rótulo comportamental como timidez, como uma pessoa altruísta, automaticamente ou a gente atribui causa a esses rótulos como se eles fossem a causa da gente fazer alguma coisa, ou a gente se apega tanto aos rótulos que a gente acaba se esquecendo que as pessoas emitem outros padrões de comportamento além desses rótulos comportamentais. Então vamos ver, eu separei poucos, né, porque vieram muitos assim, separei alguns, né, então vamos ver o que os meus seguidores disseram nas minhas redes sociais sobre rótulos comportamentais. A primeira pessoa diz assim, olha, ser intensa. A pergunta é, o que é ser intenso? Vocês conseguem entender? Se o paciente de vocês chega no consultório e diz, olha, eu sou intenso. O que é ser intensa? É um termo vago.
Ser intensa é um rótulo. Para quê? Para comportamentos. Eu não perguntei, porque ia render margem para conversa, mas eu deveria ter perguntado o que você faz que sinaliza para você mesmo que você é uma pessoa intensa. Ela até completou, né? Tenho dúvida se é minha qualidade ou defeito. Isso deu interpretações para duas coisas, né? Ou ela recebe reforçadores a partir do comportamento que ela emite, ou ela é punida, essa pessoa é punida pelos reforçadores que emite, ou ela colhe consequências punitivas por ser assim, por se comportar assim, ou colhe consequências reforçadoras por se comportar dessa forma. Né? Só que eu fiquei curioso e perguntar para os seguidores, né? O que você está chamando de intensa? Né? O que é ser intenso? Né? Que tipo de repertório é esse? O segundo aqui, talvez dê uma margem talvez um pouco melhor, né? Persistente. Né? Persistente poderia sinalizar o comportamento ocorrendo com muita frequência, né? Mesmo mediante condições aversivas. É uma hipótese, não estou dizendo. Mas mesmo assim, persistente é um rótulo comportamental. Eu perguntaria, né? O que você faz que demonstra que você é uma pessoa persistente? Ou melhor, em que situações você se comporta de forma persistente? A gente, então, teria uma resposta muito melhor das pessoas. A terceira pessoa quis dar aula para mim. Sempre acontece. Né? Aí disse assim, olha, antes de responder essa, é possível que uma pessoa tenha em seu defeito, eu acho que sua melhor qualidade, né? Então, talvez, né, a função do comportamento aí seja alterada. Então, ao invés de um comportamento que promova reforçadores, promova aversivos, esse comportamento emitido por essa pessoa, então, promova reforçadores. A quarta pessoa colocou, né, teimosia. Né? Isso é um rótulo. O que é uma pessoa teimosa? O que uma pessoa teimosa faz? É uma pessoa que se comporta de forma a contra-controlar? É uma pessoa que se comporta por esquema de reforço intermitente? Então a gente precisa clarear. Então repare, esses adjetivos aqui vão chegar no consultório de vocês. E a função de vocês, como analistas do comportamento, como modificadores do comportamento, como aqueles que estudam o comportamento, é tentar, então, tirar esses comportamentos, esses rótulos, e se perguntar o que essas pessoas fazem que dá margem, dá a entender que elas se comportam dessa maneira. A última pessoa colocou muitos rótulos, né? Colocou defeito, né? Ou melhor, dois rótulos, né? Cabeça dura. O que é cabeça dura? Olha, repare então como é que supostamente explica, mas na verdade não explica nada. O que é ser uma pessoa cabeça dura? Ah, eu sou cabeça dura. Né? Será que cabeça dura é numa interação verbal, né? Você não reforça o comportamento verbal do outro? Uma possibilidade. Então a pergunta teria que ser: o que você faz ou como que você se comporta que você entende que você é uma pessoa cabeça dura? Tá aí a chave da resposta. O segundo, a pessoa colocou qualidade, né? Forte. Olha como é que isso abre interpretação para muitas coisas. Qualidade forte. Você pode ser forte fisicamente, não é? Ou o que é forte? Né? Então, olha como é que essas palavras, esses rótulos, eles não são, gente, adequados, né, para uma interpretação analítica comportamental. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender é aprender a se comportar clinicamente dessa forma, né? É tentar diluir o rótulo comportamental, os rótulos comportamentais em comportamentos. Então, agradecer aos meus seguidores que responderam, né, prontamente as minhas perguntas, aos vídeos que eu propus fazer. Né, eu prometi que eu ia explicar o porquê que eu estava fazendo isso. E, claro, eu vou copiar a parte dessa aula, desse vídeo aqui, e eu vou colocar esse trechinho lá no YouTube para que os meus seguidores entendam o que a gente fez. Então, não é dizer que você está errado em pensar o mundo dessa forma, né?
mas dizer que para nós, analistas do comportamento, para nós, estudiosos do comportamento, essas adjetivações, ao invés delas nos ajudar, elas acabam nos atrapalhando, né? Então, você pode dizer que você é cabeça dura, que você é persistente, que você é intenso, que você é forte. Como as pessoas vão interpretar isso lá fora, não tem problema. Agora, para nós que trabalhamos com o comportamento, né, esses rótulos, né, esses padrões de comportamento, eles não são adequados. Então, mais uma vez, muito obrigado a você, seguidor, que participou da nossa interação comigo, e você é meu convidado a participar da Faculdade da Análise do Comportamento. Basta digitar bit.ly/faculdade da AC e ser feliz e se debruçar em mais de 120 aulas, mais de 200 horas só de análise do comportamento.